Minha esposa preferiu me deixar de lado e arriscar o nosso casamento para agradar a mãe. Agora, ela pode se dedicar exclusivamente à sua escolha. Sabe aquelas situações que você vive e pensa: se eu não tivesse presenciado, eu ia achar que era exagero de internet? Pois é. Essa história é sobre uma sogra, um iPhone e uma das maiores lições que eu já vi sobre o que é um amor distorcido. Vou contextualizar. Eu tenho 29 anos. Minha esposa, Jaqueline, 27. Voltamos agora para o nosso país, a gente morou fora por 3 anos. Estávamos trabalhando muito para conquistarmos os nossos objetivos e conseguimos poupar um valor para recomeçarmos em nosso retorno. Atualmente, a minha esposa está desempregada e, sinceramente, os nossos recursos financeiros estão limitados. Como citei, temos uma quantia para recomeçarmos bem. Não estamos zerados, mas não podemos fazer extravagâncias e fugir do planejamento. Esse ano, mesmo estando fora dos planos, pois iria gerar custo adicional, decidimos, por desejo da minha esposa, visitar a casa da mãe dela, Marta, minha sogra. É em outro estado e sabemos o custo das passagens aéreas atualmente, principalmente em períodos festivos. Mas como é Natal, tudo bem. Vamos fazer esse esforço e replanejar. Jaqueline estava animadíssima. Faziam 3 anos que não via a família. Lembrando que para mim a família a gente constrói quando casa e o nosso cônjuge e filhos são a prioridade. Mas eu sei como a família dela é e como ela se comporta, então fiquei com o pé atrás. Porque sei que a relação das duas sempre foi, como poderia dizer, complicada, mas deixei acontecer. Sua alegria era impagável. É bom vê-la contente. Apesar de não estarmos financeiramente com sobras, compraram um iPhone 14 Pro Max. Não foi o último lançamento, mas foi um iPhone 14 Pro Max. Eu não comprei para mim, que utilizaria como ferramenta de trabalho e jamais aconselharia a compra para uma senhora, que vai ficar deslizando a tela assistindo bobagens e enviando mensagens de bom dia. Por isso, ela não me contou o plano e isso já me deixou irritado. Apenas não deixei transparecer. Para piorar, ela resolveu usar parte da nossa reserva de emergência para isso. Sim, a reserva. Aquela que a gente guarda para quando aparecer qualquer despesa ou eventualidade. Eu tinha uma quantia em minha conta pessoal e ela também, mas por segurança, fiz depósitos de emergência para essa conta em questão. Eu não tive a oportunidade de ter falado firme e não permitido que a reserva fosse utilizada para esse propósito, pois ela escondeu de mim. Não tolero mentiras e atos escondidos. Isso é trair a confiança. Achei a escolha desse presente exagerada, principalmente para uma senhora que malmente utilizará as funções completas do dispositivo. Uma senhora que não sabe manuseá-lo ganhar iPhone 14 Pro Max, mas como se tratava do Natal e ela desejava presentear a mãe, como citei anteriormente, não fiz qualquer objeção. Deixei acontecer e foi meu erro. Então é Natal. Chegou a noite e os festejos. Toda a família reunida, todos felizes. Me senti até num filme de fim de ano. Chegou o momento da troca de presentes, que não foi troca nenhuma, pois a minha esposa não ganhou nada além de ingratidão. Minha esposa entregou o presente toda feliz. Mãe, compramos um presente com muito carinho para a senhora. É muito especial. Minha sogra segurou a caixa e antes de abrir falou: "Ai, o que é isso?" Um celular? Rasgou a embalagem empolgada pelo presente e quando abriu, viu que era um iPhone, mas não o modelo mais novo. Ela reclamou: "Um iPhone velho? É o 14? O 14?" Ela levanta do sofá. Começa a gritar: "Você tá de brincadeira com a minha cara? Isso aqui não é presente. Eu pedi o 16 Pro Max. Eu falei! Eu falei!" Todo mundo ficou paralisado. As minhas cunhadas, Júlia de 13 e Patrícia de 11 anos, estavam sorrindo. E ficaram em choque com aquela cena. A ingrata falou: "Isso é presente que se dê? Eu passo o ano todo nessa casa aguentando coisa e vocês me aparecem com um telefone velho?" Minha esposa tenta explicar com os olhos cheios de lágrimas e a voz trêmula: "Mãe, é um iPhone novo. Foi caro. Minha sogra nem permitiu que ela completasse a frase e interrompeu: "Caro? Você acha que eu sou burra? Esse aqui é igual ao do seu primo. Ele comprou usado. Isso aqui não vale nada. Eu pedi o 16 Pro Max. Você acha que eu mereço menos?" Francisco falou: "A gente dividiu para te dar esse... Foi com muito esforço." Ela respondeu: "Ah, então agora eu tenho que agradecer porque vocês fizeram caridade? Eu preferia que não tivessem dado nada. Isso aqui é uma humilhação." "Mãe, foi o que deu. A gente se esforçou." Sogra: "Então não desse nada. Eu prefiro ficar sem presente do que ganhar resto de rico." Minha esposa se trancou no quarto, em lágrimas. As irmãs começaram a chorar. A sua mãe gritou, achando que tinha toda a razão e que a verdade absoluta era dela.
Agora vai fazer drama pra colocar as meninas contra mim? Tá fingindo choro agora? Eu continuei na sala sem acreditar em tudo que estava vendo e ouvindo. Fiquei transtornado com aquela situação. Senti um ódio da minha sogra naquele momento. Fiquei com a cara completamente fechada, e que se alguém olhasse para mim poderia até, mesmo se assustar. O padrasto da minha esposa não teve reação alguma. Apenas baixou a cabeça, respirou fundo e se calou. Eu tive um desejo de jogar o celular na cara dela, mas como não é barato e foi com o dinheiro do suor do meu rosto, desisti dessa ideia. Mas devolver e pegar o dinheiro de volta foi a minha escolha em silêncio. Foi muito difícil me controlar e não falar nada, mas fiquei quieto. Minha esposa, com a teimosia, gastou a nossa reserva de emergência, para ser enfático, de emergência, e usou em um presente tolo e sem sentido. Para completar toda a cena deplorável, a minha sogra foi até o quarto e disse: Filha, no seu aniversário, me dá algo mais pensado, tá? E compensar? Eu acho que não ouvi bem o que minha esposa falou. Acho que não é a mesma pessoa que eu conheço que eu me casei. Depois de não me escutar e gastar o que não devia e com quem não merece, depois de ser humilhada daquela maneira, ela quer compensar? Falei pra ela: a gente já gastou o que não devia e agora você quer gastar de novo? Ela te distratou na frente de todo mundo. Ela me respondeu com: você nunca gostou da minha mãe. Ela sempre te tratou bem e você só vê o lado ruim. Tentei argumentar com minha esposa. Falei: amor, isso não é normal. Ela te tratou como lixo. Ela continuou sem enxergar o cenário e ainda colocou a culpa em mim. Você tá tentando me afastar da minha família. Eu sempre achei que quando a gente casa, se torna um só e a nossa maior prioridade no mundo é o nosso cônjuge, pois este é a nossa própria carne. Mas estou percebendo que nem todos pensam dessa forma. Eu só queria proteger a minha esposa, a mulher que eu amo, de passar por tudo isso e ainda saio como culpado ou incentivador da discórdia. Então eu falei: amor, sua mãe nunca vai deixar de ser a sua mãe. Assim como a minha mãe é para mim, mas a minha família agora é você. Eu penso que devemos honrar os nossos pais para que os nossos dias se prolonguem na terra, mas também penso que una-se e seja apenas um. A minha esposa foi criada em um ambiente que a sua mãe deveria estar acima de tudo e de todos. Café na cama, presentes caros, obediência total. Eu, particularmente, não tinha nada contra a minha sogra, pois sempre me tratou bem, mas me enchi de questionamentos como os seguintes: se uma pessoa me trata bem, mas trata quem eu amo como lixo, como eu devo reagir? Como eu fico confortável com uma mulher que humilha a própria filha e depois me chama de filho do coração? Nesta manhã eu ouvi o plano que fizeram para comprar um iPhone 16 Pro Max para minha sogra, pois no final de março, daqui a 3 no mês, será o aniversário da minha esposa. Eu queria entender a lógica do aniversariante, abdicar de si para comprar iPhone para a mãe. Dessa vez eu chamei a minha esposa e comentei sobre esse plano, e que não deveria prosseguir. É a minha mãe e vai valer a pena, disse. Então eu respondi: se o plano prosseguir e você continuar com essa história de presentear quem não merece, e ainda retirando o nosso fundo emergencial, será melhor que seja com um advogado especialista em direito de família. Não casei com a Apple, não casei com a reencarnação do Jobs, não casei com a sua família e muito menos com a sua mãe. Eu casei com você, somente você, e a minha responsabilidade é com você. Minha esposa fingiu não escutar muito bem e tentou se explicar. Ignorei as suas explicações e voltei para o que eu estava fazendo. Por insistência da minha esposa, nos estabelecemos na mesma cidade que a sua mãe, ótimo local e muitas oportunidades, mas eu não gostei da ideia de estar próximo. Contudo, por ironia do destino, acabei sendo contratado em uma empresa com um salário inicial muito bom e com chance de crescimento. Por conta do novo emprego, em pouco tempo estaríamos muito bem. Minha esposa, descontente com a nossa recente prosperidade, sugeriu uma mesada de um salário para a mãe. Eu lembrei a ela: Jaqueline, estamos nos reestruturando. Estamos indo bem e em breve estaremos confortáveis. Mas isso depende de planejamento. Você sabe que ela é a minha mãe e eu não vou esperar a sua aprovação. Mais um recado copiado e não foi o primeiro. Mas agora seria o último. Informei que se ela continuasse, a gente jamais iria ficar bem e que se fosse desse jeito, ela iria afundar sozinha, pois eu iria sair desse barco com o divórcio. Ela pareceu não se importar ou não acreditou em minhas palavras. Foi nesse momento que eu percebi: não haverá volta. Futuramente poderíamos ajudar. Mas esse não era o momento de dar uma mesada equivalente a um salário inteiro para a mãe. Um salário que ela não ganhava. Um salário que viria do meu esforço, do meu trabalho, da minha dedicação.
Quando eu questionei, ela respondeu com um tom quase automático. Amor, você está ganhando tão bem. É só até ela se ajeitar. Ela merece. Ela não merece, e se começar, vai ser até o fim da vida. Essa não era a minha missão. Não era a minha responsabilidade. Eu respirei fundo. Pela primeira vez, senti que estava tentando argumentar com uma parede. Uma parede pintada com o rosto da mãe dela. Tentei mais uma vez com calma. Amor, a sua mãe não está passando necessidade. E mesmo que estivesse, a gente não tem como bancar isso. Sim, eu estou ganhando bem. Mas a gente está começando, lembra? Planejamento? Ela rebateu com os olhos firmes. Eu sou filha dela. Se eu não ajudar, quem vai? Então veio a pergunta que me fez tomar a decisão final. Você vai mesmo me obrigar a escolher entre você e a minha mãe? Respirei novamente, com mais profundidade. E com dor no peito respondi. Não, você já escolheu por nós dois. Minha esposa preferiu me deixar de lado e arriscar o nosso casamento para agradar a mãe. Não foi uma decisão fácil, mas era inevitável. Quando o respeito se perde, o amor se dilui. Quando a confiança é trocada por segredos e o lar por obrigações familiares doentias, resta pouco a fazer. Ela estava passando muito tempo na casa da mãe. Às vezes ficava 3 dias sem voltar para casa. Em um desses dias eu fiz uma mala. Juntei o máximo de coisas que podia levar e saí de casa e fui para um hotel confortável. Deixei para trás tudo que sonhávamos construir. Corrigindo o que eu sonhava construir, estou sozinho nessa. Ela passou sexta, sábado e domingo sem falar comigo. Na casa da mãe, o tempo passava diferente, as memórias eram apagadas. Uma realidade alternativa beirando a perfeição. Na segunda-feira ela retornou e quando chegou à noite não me viu chegar em casa. Então começaram as ligações e muitas mensagens. Não respondi nenhuma. Cada toque, cada notificação, toda vez soava agradável para mim. Foram 3 dias, igualzinho como ela faz. Então respondi com uma mensagem. Tô muito ocupado agora com algumas prioridades. Ela insistiu com a mensagem. Por favor, atende, estou preocupada. Atendi a ligação e ela disse que não viu as minhas coisas em casa. E o que foi que tinha acontecido? Eu respondi que se ela estivesse em casa, saberia o que tinha acontecido. Ela chorou, implorou, disse que estava confusa, mas até no último momento não pediu desculpas. Não reconheceu o erro. Só falou, a minha mãe é tudo pra mim. E eu só disse, e eu queria ser, mas não tem espaço pra mim nesse tudo. Eu sou a sua esposa, a sua mulher, disse ela. Jaqueline, você ser a minha mulher não quer dizer nada e não será mais em breve. Pois vou me divorciar de você. Ainda estamos separados. Ela nunca me traiu com outra pessoa, mas me trocou pela mãe. Estou quase decidido a me divorciar legalmente. Ainda estou disposto a continuar casado com Jaqueline. Mas ela vai ter que lutar pelo meu amor. Vai ter que lutar por mim. Eu sei que mãe é mãe, mas temos que seguir as nossas vidas e compreender as prioridades. Mais um mês passou e não falei com ela em seu aniversário. Ela me ligou e disse se eu não iria ver, lá, que ainda me amava e queria que eu fosse o seu presente. Eu disse que só iria encontrá-la se ela fizesse a escolha e me desse esse presente. Afinal, se a sua mãe ganharia presente no aniversário da filha, eu queria o meu presente e deixei claro. Sem iPhone para a sua mãe e terapia para se livrar dessa dependência. Ela me respondeu que a mãe era prioridade. Falei que o seu presente seria o divórcio, que essa era a última vez que nos falaríamos. Pedi o divórcio, bloqueei o seu número e qualquer forma de contato. Ela escolheu a mãe. Hoje ela segue morando perto da mãe. Não sei se comprou o tal iPhone 16 Pro Max, nem se ainda sonha com a tal compensação. Mas eu sigo. Um pouco mais sozinho, talvez, mas inteiro e prosperando. Solteiro e ganhando acima de 10 salários. No fim das contas, amar alguém também é se proteger. E ninguém merece viver um casamento onde um terceiro elemento é quem mais manda na relação. Eu sei que família é importante, mas será que a gente precisa continuar se destruindo para manter uma imagem de boa filha? Será que amor precisa vir com tanto sofrimento assim? Porque se isso é amar a mãe, prefiro virar órfão. Obrigado a todos pelo apoio e que acompanharam a minha história até o final. Deixe o seu comentário e curta esse vídeo. Até a próxima!